Depois do PCO ANCAP, vem aí a Folha de São Paulo Libertária. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Em uma recente reportagem online, o jornal Folha de São Paulo, conhecido instrumento da mídia mainstream de vertente progressista, afirmou categoricamente que imposto é roubo. E não, isso não é um clickbait. O título da reportagem em questão diz: Imposto de renda defasado tira 149 bilhões de reais da população em 2022. A Folha de São Paulo está correta, pois a definição exata do que são os impostos é dinheiro roubado da população por parte do Estado. Pronto, caso encerrado. A Folha de São Paulo mais libertária do que eu e você juntos. Brincadeiras à parte, é claro que a Folha continua sendo aquele antro de esquerdismo que nós conhecemos bem. E talvez essa reportagem tenha sido apenas um escorregão. O fato é que, ponto-chave dessa matéria, a questão da defasagem da tabela do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, é tão escandaloso que mesmo um poço de progressismo e socialismo como a Folha de São Paulo precisou dar o braço a torcer. O Estado está roubando a população mais do que deveria. Para nós, libertários, qualquer imposto por si só é roubo. Mas mesmo os ferrenhos defensores do estatismo também precisam assumir que o Estado brasileiro está indo longe demais. Se você não sabe como funciona o citado IRRF, segue uma breve explicação. Absurdo dos absurdos, trata-se de uma retenção na fonte de um imposto que, de acordo com as leis antiéticas estatais, é devido por todos aqueles que exercem atividade remunerada, acima de determinado piso salarial. Em outras palavras, o Estado toma parte do salário do trabalhador diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo do indivíduo receber seu pagamento. O valor a ser pago por cada contribuinte é determinado com base em uma tabela dividida em faixas salariais e alíquotas. Não entraremos aqui na questão de como é formada a base de cálculo para a incidência do imposto de renda. Isso ficará para outra oportunidade. Basta saber que, hoje, pessoas que recebem um salário inferior a R$ 1.904 estão isentas do pagamento do imposto de renda, ou seja, pouco menos de 2 salários mínimos. Acima desse valor, existem 4 faixas salariais, sobre as quais incidem as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Sim, para aqueles que recebem salários superiores a R$ 4.600, o roubo estatal é superior a 1/4 da remuneração. E isso porque estamos falando apenas desse único imposto. E você ainda acredita que não vivemos um comunistão. Essa situação por si só já é completamente absurda. Mas, como estamos no Brasil, a coisa só piora. Como você bem sabe, os salários do Brasil precisam ser reajustados anualmente, por causa do avanço contínuo da inflação. Por exemplo, projeta-se para o ano que vem um aumento de 10% do salário mínimo. O que acontece é que, muito esperadamente, o governo não atualiza com regularidade as faixas que compõem a tal tabela do IRRF. Isso significa que, embora os salários sofram contínuos aumentos em seu valor nominal, a tabela do imposto de renda continua contemplando valores muito defasados, o que faz com que cada vez mais gente passe da faixa de isenção para a faixa de 7,5% de, entre aspas, contribuição, além de todos aqueles que vão progressivamente subindo para alíquotas maiores. A atual tabela não é atualizada desde 2015. De acordo com o estudo citado pela reportagem da Folha, se contarmos desde 1996, ano em que a tabela não foi atualizada pela primeira vez, acumula-se uma defasagem de 134%. Em outras palavras, se a tabela fosse corrigida integralmente, levando-se em conta o acúmulo da inflação desse período, todos os trabalhadores que recebessem menos de 4 salários mínimos hoje, ou seja, R$ 4.400, estariam isentos do pagamento do IRRF. A realidade, porém, é que, caso não haja qualquer ajuste na tabela, mesmo pessoas com remuneração inferior a 2 salários mínimos serão obrigadas a pagar imposto de renda sobre sua remuneração no ano que vem. Veja a dupla crueldade que é, portanto, a inflação. Por um lado, ela destrói o poder de compra do salário do trabalhador brasileiro e, por outro lado, ela o obriga a pagar impostos cada vez mais elevados, uma vez que a tabela de incidência desses impostos fica congelada no tempo. Não é esse um cenário perfeito para o Estado brasileiro? Não é preciso recorrer à criação de novos impostos ou ao aumento de alíquotas, coisas que seriam extremamente impopulares.
Basta não fazer nada e deixar que o tempo e a inflação façam seu trabalho. Ao imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, o governo fatura de duas formas. Primeiro, com esse dinheiro criado do nada, e segundo, com uma maior arrecadação a ser obtida como fruto de uma tabela de impostos totalmente defasada. Até mesmo uma especialista consultada pela Folha de São Paulo concorda com esse ponto. Trata-se de Tatiana Piscitelli, doutora em Direito Tributário pela USP e professora de Finanças Públicas e Tributação da Fundação Getúlio Vargas, que, pelo que podemos deduzir da sua conta no Twitter, é bastante esquerdista. Para ela, a defasagem da tabela do IRRF é um problema especialmente para a população mais pobre, pois durante esse período em que não houve a correção, houve inflação e defasagem da moeda. Certamente a doutora faltou às aulas em que se explica que inflação e defasagem da moeda são a exata mesma coisa. Ou talvez seja isso mesmo que se ensina nos cursos de economia da USP. Vai saber. No geral, porém, Tatiana está correta nessa observação. Como tudo que envolve os aspectos tributários, a população mais pobre é sempre a mais afetada. Afinal de contas, os ricos possuem meios de se proteger tanto da inflação quanto do pagamento de impostos, por meio da chamada elisão fiscal. Para o pobre, porém, resta apenas sentar e chorar, enquanto conta as moedinhas que compõem o que sobrou do seu salário, após o assalto estatal realizado direto na fonte. É claro que seria demais esperar que a doutora em Direito Tributário, direito esse que existe apenas para legitimar o assalto estatal, que ela se posicionasse contra os impostos. Na verdade, a doutora Piscitelli defende alíquotas mais altas para os ricos. Acredite se quiser, como forma de compensar uma necessária atualização da tabela do IRRF. Sim, ela quer ainda mais impostos para os mais ricos. Afinal, roubar 27,5% de um trabalhador não é o suficiente. É preciso abocanhar sempre mais. Nas palavras dela, a gente deveria cogitar a criação de alíquotas maiores para altas rendas, para imprimir algum grau de progressividade, que é uma demanda constitucional, que fica prejudicada pelo fato de a gente ter isenção de dividendos. Pois é. Alguns certamente se lembrarão do atual presidente Jair Bolsonaro prometendo, em sua campanha eleitoral, elevar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Naturalmente, isso nunca foi feito e a desculpa padrão é, como não poderia deixar de ser, a atual crise sanitária em que vivemos. Contudo, nós sabemos bem o motivo real de um amplo ajuste da tabela do IRRF nunca ser realizado. O Estado não pode abrir mão desses 149 bilhões de reais que ele, mais do que indevidamente, tira da população. O Estado brasileiro está quebrado e não pode se dar ao luxo de afrouxar o aperto no pescoço do trabalhador. Afinal de contas, além de ladrão, o Estado brasileiro é um péssimo administrador. Contudo, não podemos negar que essa surpreendente matéria veiculada pela Folha de São Paulo é o retrato de uma mudança de mentalidade que vem tomando conta da sociedade brasileira. Se o título da reportagem foi apenas um ato falho ou um reconhecimento real de que impostos existem apenas para tirar dinheiro da população, não saberemos. O fato, porém, é que, mesmo um jornal conhecido por seus posicionamentos ultra-esquerdistas, é capaz hoje de assumir que o Estado está avançando demais sobre o dinheiro das pessoas. A janela de Overton se deslocou mesmo para a direita, e a expectativa é que ela se desloque ainda mais nos próximos anos. Se você estava cansado de concordar com o PCO, meu amigo, se prepare! Cada vez mais, veremos entes socialistas e progressistas concordando também com nossas afirmações e fazendo coro aos nossos apelos, ainda que sem saber. É claro que a Folha de São Paulo ainda está longe de clamar a plenos pulmões que imposto é roubo, mas dessa vez, sem dúvidas, nós a ouvimos afirmar, ainda que nitidamente, que o Estado brasileiro está nos roubando demais. Só falta eles perceberem que qualquer roubo é demais. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!